Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja por nós, amém? Que bom que estamos, os irmãos que estão, nós estamos para louvar, orar, exaltar, glorificar aquele que vive e reina para sempre. Então, vamos orar nesse momento, vamos orar em prol de povo de Deus, das pessoas, dos filhos e filhas que hoje fizeram a segunda etapa do Enem. Hoje foi a segunda fase, a segunda etapa da prova do Enem. Então, muitos cristãos, muitos servos de Deus, muitos homens e mulheres que passaram para tentar uma nota, uma pontuação boa para conseguir assim uma bolsa, né, para uma faculdade, uma graduação melhor. Vamos clamar a Deus por esse instante, clamar a Deus pelas famílias, clamar a Deus pelo curso. Pai Santo, Deus poderoso, grande, soberano é o Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, Deus que sustenta todo o universo, todas as coisas, ó Deus, são para a tua honra e para a tua glória. Agradecemos a Deus por mais uma semana, agradecemos por mais um final de semana, início de uma semana, Deus. Desde já queremos colocar em suas poderosas mãos para a tua honra e para a tua glória. Deus Santo, nós rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que durante toda a semana o Senhor tem cuidado de nós. Durante toda a semana, a tua mão poderosa esteve sobre nós a nos orientar, a nos sustentar, a nos guiar, a nos instruir, a nos conduzir, ao Deus nos proteger, a nos socorrer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos também, ó Deus, pelas vidas dos teus filhos e filhas, de cada homem e mulher, ó Deus, que hoje participaram, se empenharam e dedicaram, Senhor, nessa segunda etapa da prova do Enem. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor agora conceda a cada um deles descanso, conceda a cada um deles a paciência, ó Deus, e que ao sair o resultado, ó Deus, as portas venham se abrir para que aqueles que querem, ó Deus, ter uma graduação melhor, assim consigam. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós botamos em suas mãos. Botamos agora aqueles que vão corrigir essas provas e vão, ó Deus, assim liberar as normas. Nós pedimos ao Senhor que tudo seja de acordo na sua orientação, na sua clareza e na sua proteção em si. Em nome do Senhor Jesus, botamos suas mãos, as nossas vidas, botamos suas mãos ao culto, ó Deus, que nós aqui já estamos a prestar ao Senhor, reconhecendo e sabendo que aquilo que no meio da tua igreja, no meio do teu povo, aqui, nesse momento, o Senhor se faz presente, que a tua palavra nos garante, nos orienta, que o Senhor habita, ó Deus, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio da tua família em si. Faça diferença, faça morada, ó Deus, quebranta, nos orienta, nos instrui, nos fortaleça, pois queremos, ó Deus, apresentar o Senhor tudo para a honra e para a tua glória. Bota suas mãos, deixa cada um, ó Deus, que aqui se faz presente. Cada um, ó Deus, que aqui nós iremos poder cantar, poder adorar, poder exaltar, porém queremos poder ler a tua palavra, queremos poder meditar na tua palavra e aprender um pouco mais dela. Fala conosco, ó Deus Senhor. Fala conosco, Pai, Filho e Espírito Santo, pois exaltamos ao Senhor e adoramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Lá em João capítulo 1, versículo 12. João 1, versículo 12. Eu vou ler uma vez e depois toda a igreja em uma só voz. Pense, contudo, aos que o receberam, os que creem em seu nome, Deus, a autoridade de se tornarem filhos de Deus.
Deus. A igreja. Meus amados irmãos, alguns avisos antes de nós fazermos a leitura bíblica, alguns avisos para o andamento da nossa igreja. Irmãos, a partir do ano que vem, mas esse ano já iremos começar, dependendo do número de pessoas em si, né? Nós, na quinta-feira, tivemos a nossa assembleia e nós tratamos alguns assuntos, dentre eles tratamos a questão dos projetos em si, projetos de música, aulas de violão e de bateria aqui na nossa igreja. Então, o projeto de música, aquele pai, aquela mãe que quiser que seu filho faça a aula de violão, lembrando, irmãos, que aula de violão, quem for fazer aula de violão tem que ter o instrumento. Não tem como fazer aula de violão sem ter instrumento. A bateria, a igreja tem que ficar fácil acesso para vir fazer as aulas, treinar também. É só agendar para treinar, que vai liberar tranquilamente. Mas a aula de violão tem que ter instrumento, porque o professor ele vai trazer o dele, ele vai passar as técnicas, ele vai dar aula, ele vai passar exercícios para que a pessoa que tiver o aluno vá para a sua casa, você treine aquele exercício para voltar. Então, sem ter instrumento é difícil. Pastor, mas o instrumento é caro. Mas tem um instrumento, você não pode instrumento de ponta, tem violões baratos aí que dá para você conseguir e para inicialmente treinar em si, tá bom? Então, pastor, como é que eu faço? Quais são os valores em si? Primeiramente, você tem que passar o seu nome para a pequena Cristiane que está aqui na frente. Todo mundo conhece a Cristiane. Eu falei pequena porque ela é igual. Cristiane está aqui na frente, ok? Passe o seu nome para ela, o nome do seu filho, da sua filha, se quiser. Pastor, tem que ser somente da igreja. Nesse momento, nesse primeiro instante pastor, mas eu não sou membro, eu venho na igreja. Ok, você pode dar o nome do seu filho, da sua filha, do seu para fazer aulas de violão, porque o projeto de violão, o projeto de música da igreja, inicialmente é para o quê? Para abençoar as famílias da igreja, primeiramente. Depois, futuramente, vai abrir para toda a comunidade em si, ok? Entenderam, irmãos? O valor, a Cristiane vai falar pessoalmente a critério dos valores. Tá bom, Cristiane? Ele foi passado na Assembleia. Ok, irmãos? Quem quiser, procure a Cristiane. Um outro projeto. Ontem tivemos aqui à tarde a apresentação, um bate-papo, um aprendizado sobre o jiu-jitsu com o professor Juliano. O jiu-jitsu o projeto vai começar no ano que vem, ok? O violão, dependendo do número de pessoas que tiverem da escrita, violão e bateria, podemos até, o professor já está disponível esse ano de começar as aulas. O jiu-jitsu, nós não vamos começar esse ano, porque iremos fazer alguns critérios para apresentar para as famílias e os alunos, mas você já pode dar a aula. Qual o valor do projeto de jiu-jitsu, irmãos? Vou passar um valor, não é o valor para pagar o professor, não é o valor para abençoar a igreja, não, é o valor para abençoar o projeto, porque esse valor vai orientar, vai facilitar o quê? Porque a aula de jiu-jitsu que o Juliano dá é muito dinâmico, então tem vezes que ele vai chegar aqui e vai assim, vamos juntar todo mundo e vamos para a praia. E lá na praia, toma um sorvete, um picolé, chuva, coisinha assim, e
e esse valor você vai abençoar, vai contribuir para essas despesas. Também tem a despesa de torneios, de competições, que aí tem que pagar as fichas, as inscrições de quem vai participar dos alunos. Então esse valor vai ser para pagar essas coisas, somente para isso. Então o valor simbólico de R$20 para o projeto. Pastor, não tem condição de pagar esse valor, não tem problema, faça a sua inscrição. Não é por causa de R$20 que você vai ficar sem fazer o projeto, as aulas de jiu-jitsu. Pastor, eu preciso de kimono? Inicialmente não, mas futuramente é bom ter um kimono, porque roupa normal no jiu-jitsu você pode voltar para casa rasgado. Então, futuramente, consigam um kimono. Nós, a igreja, vamos tentar abençoar a forma que podemos abençoar. Inclusive, nós já temos o Guilherme, que não é mais Guilherme, né? Então, o kimono dele não cabe mais nele. E nós falamos ontem, vou falar com os irmãos, já temos o kimono para doar, desde que caiba na pessoa em si, ok? Dê o seu nome para o projeto de jiu-jitsu. Eu quero pedir para o Flávio, que está lá fora, dê o seu nome para o Flávio. Ele vai escrever o seu nome. Pastor, qual é a idade mínima? Ele falou quantos anos? 5 a 16. Não é 18, não? Aí 16, então vamos voltar para até 18. 5 a 18 anos. Não, dá 5, não, vai dar 5 a 18 anos, irmãos. Pastor, por minha conta isso. 5 a 18 anos. Tá bom? Pode dar o seu nome. Pastor, mas tudo pode fazer. Inicialmente não. Por vários critérios, porque também o nosso tamanho não é muito grande ainda. Precisamos mais placas, você já pode dar o seu nome para o projeto de jiu-jitsu. Ok, irmãos? Entenderam? Amém? Qualquer dúvida, pergunte a mim, pergunte ao Flávio, a Cristiane, a Jô, pergunte para que não haja dúvida. Venha participar. O projeto de jiu-jitsu é aberto, não é restrito para a igreja. Vai ter os membros da igreja, mas também você pode convidar outras pessoas para participar do projeto, desde que se enquadre com os critérios das fichas que eu vou trazer a partir de janeiro para aqueles que vão participar do projeto de jiu-jitsu. Dia da Bíblia, segundo sábado de dezembro, dia 14, ok? Dia 14 nós temos uma programação belíssima aqui. A partir das 4 horas da tarde iremos ter vaquinhas, iremos ter louvores. A partir das 4 horas da tarde a rua vai estar fechada, da ponta aqui até a outra esquina, para ficarmos bem à vontade. A programação começar às 4 horas, a rua ficará fechada, o nosso ofício que vai ser levado ficará fechado até às 21 horas. É isso que a gente vai falar, 21 horas, e até às 9 horas será livre para nós aqui fazermos uma bela festa para a honra e para a glória de Deus no dia da Bíblia. Amém? Quinta-feira tem o quê? Vigília. Quinta-feira tem escudo. E na sequência tem vigília. Você pode vir, o culto só vai terminar meia-noite e meia, porque sexta-feira é feriado. Então, muitos, a maioria não trabalha. Só que as pessoas trabalham de escala, né? Aí não sei se a Val vai ficar, a Val vai estar hoje. Vai dar para mim, Val? Vai, você não trabalha na sexta. Não é isso, Val? E a vida trabalha. É, Val? Mas eu dou um jeitinho bem. Puxa vida. Mas, irmãos, teremos vigília. O culto começará às 7h30 e vai terminar à meia-noite e meia, ok?
a construção nós vamos iniciar com as ferragens novamente, irá chegar. Semana que vem nós, se assim Deus nos permitir, iremos iniciar a obra aqui, arrumando as ferragens. Nossa intenção é que até o final do ano nós já estaremos com a base já batida, aterrada, para só entrar o ano na parte de levantar paredes e preparar para a laje. Final de ano, vamos fazer uma leitura bíblica. João capítulo 3. Qualquer dúvida, irmão, sobre os avisos, pergunte aos irmãos da igreja. Não vai embora, dê o seu nome nos projetos para abençoar a sua família, abençoar a igreja, abençoar a comunidade. João capítulo 3, versículo 16 ao verso 21. Eu vou ler na minha versão dos versos pares. Vamos ficar em pé, se puder, nesse momento. Eu vou ler os versos, vamos fazer diferente, né? Eu vou ler os versos ímpares, a igreja os versos pares. Então a igreja começa lendo, logo em seguida eu irei ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Amém, meus amados? Vamos cantar ao Senhor nesse momento. Os irmãos que estiveram preparados para cantar ao Senhor os vídeos e as ofertas, assim poderão fazer enquanto nós cantamos a canção pela fé.
Nossos sonhos e projetos provém do Senhor. Deus, nossa vida de saúde, o perdão, a graça, a misericórdia, a salvação, o poder entoar louvores ao Senhor, aonde nós, a Tua palavra nos orienta, nos mostra que os anjos, ó Deus, e os 24 anciãos, eles se prostram diante do Senhor, eles não só somente cantam e adoram, não, mas eles se lançam em terra, em adoração, reconhecendo que o Senhor é Deus supremo, Deus santo, Deus poderoso, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Rei dos reis e Senhor dos senhores, reconhecendo que o Senhor tem o controle, o cuidado, o comando de todas as coisas, reconhecendo que nada escapa ao agir do Senhor, reconhecendo que não existe, nunca houve, nunca haverá um Deus que trabalha em favor daqueles que adoram, reconhecendo, ó Deus, que somente o Senhor tem poder para transformar, para mudar, para renovar, para refazer, para fazer e refazer novas todas as coisas. Só o Senhor e mais ninguém. Deus, que honra, que privilégio temos nós também, hoje aqui nesse momento, podemos declarar que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória, Tua é a honra, Tua é a majestade, Teu é o reino e o poder, ao Senhor pertencem todas as coisas. Grande Deus, em Suas mãos nesse momento colocamos cada um que se faz presente, as nossas vidas
Nós já adoramos, já exaltamos, já lemos a tua palavra, já podemos entender, ó Deus, que o Senhor tem prazer em mudar, em transformar, em renovar, em mudar a história, em mudar famílias, tem prazer em consertar, em refazer, em salvar e perdoar. Deus, continue a ministrar os corações, continue a nos ensinar, a nos confrontar, a nos orientar. Deus, não queremos, ó Deus, retornar aos nossos lares, muito menos começar uma nova semana, ó Deus, da mesma forma que nós terminamos. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos começar diferente, queremos começar centrado no Senhor, andando no Senhor, confiando no Senhor diariamente. Ministra em nós, ó Espírito Santo, fala conosco, usa as nossas vidas para que possamos falar da tua palavra nesse momento. Revela a nós o teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, viu lá para João capítulo 9. Nós vamos terminar hoje o milagre que nós começamos a ver no Evangelho de João. Estamos falando sobre os milagres de Jesus. Já vimos alguns desses milagres contidos no Evangelho de João. Já vimos alguns milagres que João trata a questão sobre sinais em si. O capítulo 9 de João, eu falei que não teria como eu somente falar do milagre contido nesse milagre se eu não explicasse todo o capítulo 9 de João, porque o milagre que Jesus operou na vida desse homem, desse cego de nascença, que o milagre, o capítulo 9, logo no início vai começar, se você abrir o capítulo 9 aí de João, o Evangelho de João, logo no início vai falar bem assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E se eu somente falasse desse milagre em si, como Jesus operou, as formas que ele operou, e pulasse para o próximo milagre, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, se eu pulasse logo para o capítulo 11 de João, ia ficar uma brecha, uma lacuna muito grande nesse capítulo 9, porque o milagre que Jesus fez nesse homem, ele impactou não somente o homem, mas todo o contexto social, familiar, físico, emocional, religioso, eclesiásticos, podemos assim dizer, com o quesito a sinagoga, a igreja, podemos assim dizer tranquilamente o contexto desse homem. Se eu somente falasse sobre esse homem, ia ficar uma lacuna muito grande e poderia surgir várias ideias erradas. Por esse motivo estamos trabalhando todo esse capítulo 9. Nós vamos encerrar. Nós vimos que como Jesus curou, Jesus está caminhando, e de repente os discípulos de Jesus ele vê, e os seus discípulos também vê, e toda a multidão que acompanhava Cristo viu aquele homem, um cego de nascença, um homem que nasceu com a sua parte de visão totalmente deformada, ele não enxergava nada sequer, não tinha cura para a situação dele. A situação dele era incurável, impossível para o homem, não para Deus. Jesus vê esse homem. O texto nos mostra, João 9, versículo 1. E de repente os seus discípulos faz uma pergunta, podemos dizer, teológica para Cristo: Mestre, quem pecou para que esse homem viesse a nascer cego? Mais ou menos, temos a idade exata desse homem, mas mais ou menos alguns comentaristas, alguns historiadores alegam, vão chutar aí em torno de 40 e 45 anos esse homem tinha. Um homem já adulto,
vivia há 40 anos em trevas, sem nada a ver, sem contemplar as belezas da natureza, do sol raiar, da chuva cair, o arco-íris formar, nada, ele somente ouvia. E por ele ser cego, as suas complicações sociais era de um extremo enorme, podemos ser até redundantes, né? Por qual motivo? Devido à sua deficiência, ele tinha que mendigar para sustentar e para conseguir o seu sustento. E os discípulos perguntam: Jesus, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse? Jesus faz para ele dar uma resposta nos versículos 2, versículo 3. O versículo 3 eles falam: ninguém pecou, nem o pai dele pecou, e nem a mãe dele pecou. Por qual motivo os discípulos fazem essas perguntas? Porque nessa época, o quesito de nascer com alguma deficiência em si era motivo de dizer que alguém pecou, ou o pecado desse homem, ou que o pai cometeu, ou que a mãe cometeu, fez que esse filho viesse a nascer com as suas deficiências. Então os discípulos fazem uma pergunta que era atual no contexto deles, porque o pecado em si nós sabemos que o pecado é o motivo de toda a miséria, toda a desgraça que o mundo tem vivido em si. O pecado em si, ele é o causador de toda a tragédia da humanidade. Mas sobre esse homem não foi o pai que pecou, não foi o pecado que o pai fez ou que a mãe fez para que esse homem viesse a ser cego. Ele nasceu devido a uma deformidade, alguma desunião genética ali, ele nasceu cego. E Cristo fala: não foi nem o pai nem a mãe, mas foi para a honra e glória de Deus. Porque para a profecia da vida do Messias em si, ele tinha que cumprir, o Messias vindo, ele tinha que cumprir alguns critérios em si: linhagem, ensinos, milagres. E na estrutura humana de cumprimento desses critérios estava lá enfermidades, doenças incuráveis, e estava lá a questão do cego. E é interessante que quando Deus faz esse milagre, o homem ouve, ele fala bem: se quer ser curado, então faz o seguinte, Jesus faz uma costa no chão, faz um lodo, passa por olho, faz assim, vai lá e lava assim no tanque de Siloé. Siloé em hebraico significa enviado. Jesus, o enviado de Deus, o Messias de Deus, ele manda esse homem se lavar naquele tanque aonde os homens e mulheres pegavam essa água para a festa que estava acontecendo nesse contexto. A região estava repleta de homens e mulheres que iam desse tanque pegar a água para fazer a sua cerimônia de purificação. E esse homem cego, ele vai tatear, e de repente ele se depara no tanque e pega a água e joga no rosto, e ele, da sua trevas que ele vivia, da sua deficiência que se encontrava sobre ele, de repente esse homem lava-se e as escamas dos seus olhos são tiradas, e esse homem começa a enxergar. E ele não vê Cristo. Cristo manda ele lavar-se e Cristo sai. E aí os vizinhos deles, nós vimos a mensagem seguida, começa a questionar: rapaz, não é esse o cego? Não é esse o ceguinho de nascença? Não é esse aquele que nós tacamos pedra nele? E ele ficava lá nos cantinhos das esquinas a mendigar o pão e começa a entrar em conflito. Não é esse não, mas parece muito com esse. Não, é esse mesmo. E aí nós vimos a mensagem seguida, que aí os mestres da lei, os pais, a sociedade pega esse homem e leva perante os mestres da lei, os religiosos da época, porque era de parte. Quando o milagre acontecia, a pessoa tinha que ser levada até as sinagogas para que os mestres
da lei, para que os homens santos da época, podemos dizer, no sentido não muito bom, os santos da época iam lá, averiguavam ele, vistoriavam, faziam um check-up geral, realmente ele foi curado, ele pode voltar ao seu contexto social. Só que ao levar esse homem, eles não têm essa intenção. Os mestres da lei, você pode ler aí a partir dos versos. A partir do verso 13. Os mestres da lei fazem a meditação dele e começa a indagação. Como você ficou curado? E ele fala: Jesus fez lodo no chão, aplicou os meus olhos, eu fui lavado e estou vendo. E começa a indagação dos mestres da lei para esse homem. A intenção dos mestres da lei, eles não queriam, eles não tinham intenção de se alegrar com a cura desse homem. Eles não tinham intenção de saber que esse homem agora não vivia mais em trevas, não tinha mais suas deficiências, não precisava mais ficar nas esquinas a mendigar, não precisava mais ficar excluído da sua sociedade, da sua família, dos seus amigos e da igreja, não precisava mais. Os mestres da lei não tinham intenção de se alegrar, eles queriam saber qual foi o motivo. E esse homem dá um testemunho fabuloso. Os mestres da lei, eles vão indagar do verso 13 até o verso 34. Você pode ler na sua casa. Os homens bons vão indagar esse homem de todas as formas. E esse homem, ele dá um testemunho acuradíssimo. É como se ele tivesse, eu falei, eu usei uma coisa de conjuntura, é como se ele tivesse estudando a cada resposta que esse homem dava, a cada testemunho que esse homem dava, era uma graduação a mais que ele ganhava. O último testemunho que esse homem dá, ele já está em pós-doutorado, graduado em vários níveis já, porque ele vai numa crescente muito grande, um homem que somente ouviu de Cristo, não viu, ele somente viu e creu. Ele vai testemunhando, e os mestres da lei apertando ele, a ponto de duvidar. Não, esse homem não é cego de nascença. Chama os pais. Chamaram os pais dele. É esse seu filho? Cego de nascença? E os pais escolheram, porque os mestres da lei já tinham falado, aqueles que confirmarem, aqueles que adorarem ao tal de Cristo, aqueles que realmente reconhecerem Cristo como o Filho de Deus, como o enviado de Deus, como aquele que queria salvar a humanidade, seria expulso, seria retirado da sinagoga. E os pais, com medo disso, respondem friamente: é ele, nosso filho mesmo. Não sabemos como ele foi curado, só sei o seguinte: é ele mesmo. Ele era cego e agora está vendo. Pergunta para ele. Idade para responder já tem. Os mestres da lei esmurram esse nome. A mensagem de hoje, 2 pontos. A graça de Deus por meio do Filho do Homem. E o último ponto, eu vou mais mostrar os versos em si, a realidade do pecado em si. Os versos 35 ao 41 diz bem assim: olha o peso do milagre, irmãos, na vida desse homem, e olha a mudança que aconteceu com ele, o milagre de Cristo. Por isso eu sempre falo, irmãos, o milagre não é como eu quero, não é como a humanidade quer. Eu fico abismado como alguns pastores aí fora, líderes religiosos, querem fazer o milagre da forma deles. Não tem essa, milagre como eu quero, como a igreja quer, não é como Deus quer, na hora que Ele bem quer, da forma que Ele bem quer. Só que todo milagre tem as suas sentenças, tem seu peso.
de responsabilidades, tem seu peso perante a igreja, perante a sociedade, perante a família. Todo milagre que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, ele vai vir carregado com as suas responsabilidades. Deus não faz um milagre para nós guardarmos as 7 chaves e escondermos, não. O milagre que Deus faz, vimos tanto já, todos os milagres são visíveis, têm as suas consequências, as suas responsabilidades. Acima de tudo, adorar, glorificar e exaltar a Deus. Todo ele. Olha para o verso. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele, o homem que era cego, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? Eu creio. Jesus lhe disse: já o tenho visto, e o que fala com você agora? Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus, os mestres da lei, né? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós temos, subsiste o vosso pecado. Os versos 35 a 41, vamos ver 2 pontos dentro do tema que nós já vimos outrora, mas agora um tema diferente. Jesus, ele veio para te salvar. Os versos 35 mostram exatamente isso. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para mudar a minha, a sua, a nossa história. Jesus veio para mudar a história desse homem que outrora era cego de nascença. Jesus veio para mudar o contexto físico, emocional e social, religioso desse homem, contexto. Mas também Jesus veio para mudar o meu contexto físico, emocional e religioso também. Jesus também veio, meus amados irmãos, para trazer em algum momento juízo. E é interessante que alguns comentaristas, vou falar assim, vão tentar, alguns comentaristas que são liberais e alguns religiosos, alguns cristãos que não confiam na Bíblia, na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não se torna, ela não contém, ela é a pura palavra de Deus. Do primeiro verso, Gênesis capítulo 1, até o último verso de Apocalipse, ela é integralmente a palavra de Deus. Ela não contém, ela não se torna, ela é poderosíssima. Amém, irmãos? Amém. E ela mostra isso, e tem alguns comentaristas, alguns teólogos, alguns pastores liberais, alguns crentes liberais vão falar bem assim, está vendo? Jesus, ele fala aqui no verso 39 que ele veio trazer juízo. Como que ele fala isso? Que João 3,16, por isso que eu botei esse texto para nós lermos. Como? Porque João 3,16 vai falar porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 17, porque Deus envia seu Filho ao mundo, não para ele julgar o mundo. Queridos, veja, João 3,16, 17. O verso 17 não está falando questão de juízo que ele vai trazer. No momento que Jesus vem ao mundo, ele vem mostrar o que? A oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de crer, a oportunidade de ser salvo das trevas para a sua maravilhosa luz. Naquele momento, Cristo não veio trazer o seu juízo na máxima, não. Ele veio mostrar o caminho que nós devemos andar, o caminho da salvação para o homem e para a mulher. Mas no verso 17
vai nos apontar para o juízo que vai acontecer, que é esse juízo que está falando. Cristo veio sim trazer o caminho, a verdade, a vida, mas também o juízo para o homem e para a mulher. E nesse quesito aqui, no contexto desse nome, Cristo trouxe um juízo profundo para esses homens. A gente vai olhar. A primeira coisa, a graça de Deus por meio do Filho do homem. Os versos 35, o verso 34, na parte final, diz bem assim: após, você pode olhar na sua versão aí, na sua Bíblia, após o homem dar o último testemunho, que ele dá um tapa de luva cheio de pedras dentro, na face desses homens que se diziam religiosos, crentes da época. Ele dá um testemunho poderosíssimo, esses homens ficam irritados demais. E o verso 34 fala assim: mas eles retocaram, tu és nascido todo em pecado. Olha como é que eles alegavam que a cegueira desse homem era devido ao pecado que ele cometeu. Veja, você é todo em pecado. Esses homens que se achavam enxergar, que podiam ver, que viam os milagres que Jesus fazia, não conseguia ver o Filho do Homem, a graça de Deus por meio do Filho do Homem, Cristo Jesus. E eles falam bem assim: tu és nascido em pecado, quer nos ensinar? O texto termina: e expulsaram da sinagoga. O homem foi expulso. O homem não poderia mais exercer a sua função, exercer o seu direito de cultuar, de adorar. Como estamos fazendo aqui? O homem não tinha mais a liberdade de adorar a Deus. O homem não poderia mais entrar na sinagoga para aclamar a Deus, para orar, para cultuar, para adorar. Não poderia mais. Ele foi expulso da sinagoga, da igreja. E aí Jesus, ouvindo isso, Jesus ouve que esse homem, alguém fala: Jesus, aquele homem que outrora era cego, que você, Jesus, que você fez um milagre nele, aquele homem foi expulso da sinagoga. Aquele homem, ele foi, ao ele se apresentar perante eles, ele testemunhou do Senhor, ele falou do Senhor, eles apertaram ele, mas ele não titubeou, ele defendeu, ele creu no Senhor, ele defendeu e ponto final, e ele, por esse motivo, ele foi expulso. A graça de Deus, irmãos, é tão maravilhosa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa como eu tenho vivido, onde eu tenho andado, quais são as minhas lutas, as minhas dificuldades, quais são as minhas pressões, quais são as minhas lágrimas. Ele se preocupa comigo e com você. O Deus da graça se preocupa com cada. Por quê? Porque Ele veio salvar a ti. Ele veio salvar, nos resgatar. E aí o verso fala: ouvindo Jesus que tinha expulsado, foi atrás dele, né? A versão fala assim: encontrando, Jesus procurou esse homem. Jesus foi atrás desse homem. Eles expulsaram, beleza, mas eu vou atrás dele. E ao encontrar esse homem, Jesus mostra: ei, aqui, cresce tu no Filho de Deus, cresce tu no Messias. Esse homem responde com sinceridade: eu não sei quem é. Por qual motivo? Ele não tinha visto ainda, ele tinha ouvido somente. E eu tenho certeza, plena certeza, que ao ouvir a voz de Cristo, esse homem, o coração dele ferveu, porque foi a mesma voz que disse: vai lavar-te. Foi a mesma voz que disse: espera aí, fez o outro, botou nos seus olhos. Foi a mesma voz que fez esse homem crer e lavar-se e ser curado. Ao ouvir a voz de Cristo, eu não sei quem é, eu não sei quem é esse para me crer. E Cristo fala: você tem visto ele agora. O verso 37
a tradução portuguesa, às vezes, ela come algumas palavras, né? Parece até eu, às vezes, quando eu for falar, eu ouço o ódio, eu fico raiva de mim mesmo, que eu vejo em palavras. Eu fico bravo. E a tradução, você vai traduzir do grego para o inglês, para o português em si, ela costuma comer algumas palavras. Mas no verso 37, da minha versão, fala bem assim: e Jesus disse, já tenho visto. E é o que fala no Chico. O original está bem assim: você está vendo agora, e sou eu que te falo. Jesus, ele se mostra perante esse homem. Você está vendo agora. Anteriormente você não estava vendo. Anteriormente você não viu, mas agora você está vendo. E sou eu que te falo a você. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou aquele que mandei você lavar. Eu sou aquele que envia as suas lutas, as suas dificuldades, aqueles que repudiaram você. Eu sou aquele que conhece toda a sua história de sofrimento. Por quê? Porque eu vim salvar. Eu sou aquele. E é interessante que, assim como o homem, ele deu testemunho perante os mestres da lei, esse homem agora reafirma o crer dele. Irmãos, eu não preciso ver para crer. Às vezes, eu vivemos uma época que as pessoas querem ver milagres extraordinários para crer. Esse homem não precisou ver. Pastor, ele está mostrando que a fé, ele já cria em Deus. Ele já foi curado porque ele creu. Se ele não cresce em Cristo, ele não seria curado. Ele creu. Cristo falou aos seus ouvidos e ele obedeceu. Ele foi se lavar naquele tanque de Siloé em obediência. Ele foi se lavar ali, tirar aquele lodo em obediência ao que ele ouviu de Cristo. Ele não precisou ver ninguém. Pessoas hoje milagres, eles querem ver algo palpável. Eu quero crer, igual Tomé. Queridos, esse homem já está no reino dos céus há muito tempo. Ele já cria em Deus. Então, afirmando ele, creio. Não só de ouvir agora, mas agora estou vendo. Lembra de Jó? Jó, quando ele passa pelas suas dificuldades, pelas suas dores, pelas suas chagas, com os seus 4 amigos, passam a cada período de consolo, podemos dizer um período de mais ou menos 10 dias de consolo. Esses 4 amigos ficam com Jó, consolando Jó, um período de 7 a 10 dias. Passou esse período, esses homens, esses amigos de Jó começam a acusar Jó. Jó, tudo isso que te aconteceu é porque você pecou. Não é possível, Jó. Você perdeu filhos, você perdeu bens, você perdeu a casa, você perdeu neto, tudo você perdeu, só ficou você, as suas chagas e a sua esposa, que também falou para você não morrer logo, mandar Deus embora e não morrer. Não é possível, Jó. Você pecou e Jó defendendo-se. Jó, não pequei em nenhum momento. E é interessante que lá na frente, quando passa esse período de acusações dos amigos de Jó, Deus se revela a Jó. E Jó fala ao contrário. Ele fala assim: anteriormente eu só conheci o Senhor por ouvir, e agora eu estou vendo, estou tendo a certeza de quem tu és. É a mesma expressão desse mundo. Anteriormente eu ouvi e criei. Eu crio no Senhor, mas agora, além de ouvir, eu estou vendo. Por quê? Porque a graça de Deus é por meio do Filho do Homem, é por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus não vem por meio de igrejas, não vem por meio de líderes religiosos, não. A graça de Deus vem por meio de Deus, porque pertence a Ele. Para quê? Para salvar a cada um de nós. Esse homem testemunha mais uma vez: eu creio no Senhor, eu creio no Senhor em todo momento. Amém, irmãos? Porque a graça de Deus é maravilhosa demais. Ela não tem limites. Deus age com a graça
Cristo. Vimos a parte boa, que é a graça de Deus. Mas o segundo ponto traz a realidade do pecado. O verso 39 até o verso 41 vai nos mostrar como o pecado ele está inserido no homem e como que ele age, como que ele tem a sua liberdade de agir de várias formas. Exemplo, algumas vezes o pecado nós podemos ver na pessoa, nós já rotulamos, né? Ali vai a pessoa promíscua, ali está repleta de pecados. Ali vai a pessoa cheia do seu orgulho, ali está a pessoa repleta de pecados. Ali vai a pessoa que matou, que roubou, que estuprou, que fez isso, que fez a atrocidade. Essa pessoa está processo cheio de demônios, consequentemente o pecado carrega a morte. Mas o pecado, a realidade é tão brutal, é tão terrível, o pecado é tão cruel, meus amados, que Paulo ele vai nos frisar que todos os pecados e destituído, afastado, distante, longe, fugido de Deus. Apóstolo Paulo vai falar que o pecado é tão corrosivo que o bem que nós queremos nós não fazemos. O mal que nós não queremos já está feito, já está posto. E nesses versos aqui, 39 ao 41, Cristo, ele mostra com clareza a realidade desse pecado. Porque esses homens, esses versos aqui, Cristo agora olha para o quesito religioso, olha para os fariseus e para todo mundo à sua volta. Ele olha e afirma. E é interessante que envolve Cristo homens que enxergavam, mulheres que enxergavam, homens que viam em todo momento o estilo de Cristo, os milagres dele, os sinais dele, a sua vida, a sua conduta, mas não criam. Em contrapartida de um homem cego, outrora cego, não enxergava nada, mas somente de ouvir, ele creu e foi curado. E quando isso revelou a ele creu de novo. Isso se tornou um dos seus servos. O verso 9 vai nos mostrar, começar bem assim: prosseguiu Jesus. Olha como é que Jesus agora ele vai entrar, e aí ele vai mexer, devido ao milagre que ele fez nesse homem, mexe com a estrutura religiosa da sua época inteira. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para trazer juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui Cristo usa uma linguagem para mostrar dois contextos. Homens que vivem em trevas podem contemplar a luz de Cristo, podem contemplar a luz, podem ver mediante ao crer. Homens que se dizem, mulheres que se dizem na luz, mas vivem em um engano religioso, acham eles que estão na luz, mas vivem ainda em trevas. E Cristo mostra: eu vim trazer esse juízo, esta separação entre o que crê e o que não crê. O que crê vai sair das trevas, vai deixar de ser cego para enxergar, e aqueles que não crê acham-se que enxergam, mas não enxergam, vão deixar de enxergar para viver cada vez mais cegos nos seus orgulhos, no seu modo errado de viver. Ele fala: eu vou trazer juízo, essa separação. Por quê? Porque o pecado é trágico, o pecado engana, e infelizmente nessa época, no meio do contexto religioso, havia homens e mulheres cegos nos seus orgulhos, nos seus achismos, nas suas defesas. Não, pastor, eu não posso abandonar esse vício meu. Essa é uma batalha muito ferrenha. Eu sei que é ferrenha. Eu sei que é difícil abandonar aquilo que nós vivemos tantos anos com ele. Eu sei disso. Eu sei que é
nós abrimos mãos daquilo que parece ser algo muito atrativo e me dá prazer. Eu sei que é difícil, mas também eu sei, meus amados, que o mesmo Deus que transforma, que salva, é o mesmo Deus que fala: ei, eu estou com você, ei, eu posso mudar a sua história, ei, eu vim salvar você. Eu vim tirar você das trevas, eu vim tirar você desse calabouço de pecado para viver uma vida santa e pura. Eu vim trazer luz nas suas trevas. Eu vim dissipar essas suas trevas e te dar luz para que você viva em luz. O juiz de Deus, eu vim fazer separação para aqueles que vejam, que não vejam, se passem a ver. Aqueles que viviam em trevas, agora comecem a ver, porque agora eles vivem em luz. Aqueles que viviam enfurnados em seus pecados, agora eles vivem uma vida de santidade, mesmo sendo eles pecadores, mas agora creem em Deus e são cuidados por Deus, amparados por Deus, sustentados por Deus. E também aqueles que veem, passam a não enxergar mais nada. Passem a olhar somente para o seu umbigo, mais nada. Olha o verso 40. Alguns fariseus, alguns investigadores ali, que olhavam, observavam os atos de Cristo e corriam lá para os mestres da lei, para os sumos sacerdotes. Cristo fez isso. Cristo chamou a gente de cego. Cristo, quando eu indaguei Cristo, acaso nós também somos cegos? E aí Cristo dá uma pancada, né? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum, porque vocês não estão vendo nada. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam condenados pelos seus erros errados, vocês não seriam condenados pelas suas práticas erradas, mas por vocês dizerem que podem ver, já está o pecado. O pecado, a realidade dele já está entranhado em vocês, porque vocês não conseguem enxergar aquele que pode mudar a sua história. A mensagem de Cristo, quando nós falamos que Ele veio salvar, Jesus veio salvar a cada um de nós, é salvar cada um de nós mesmos. É abrir os meus olhos físicos e espirituais, é quebrar o meu orgulho, é quebrar o meu achismo, é romper com as trevas que eu achava que poderia enxergar muito bem. Cristo, quando eu falo, quando eu trago o tema de Jesus veio salvar a minha ti, é porque Ele veio resgatar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, para que nós passamos a enxergar quem realmente Ele é. Quem realmente Ele é. O homem que outrora cego testemunhou belamente. E a cada testemunho dele, ele chocava os mestres da lei. Chocava. A ponto do último testemunho, ele chocava eles. Admiro vocês que podem enxergar, está nos versos 30 e diante. Admiro vocês que podem enxergar e não sabem da onde Jesus veio, não sabem da onde Ele é, não sabem a sua origem. Admiro vocês. Vocês podem enxergar e não conseguem enxergar. Eu sei de uma coisa, que esse homem fez ouro no chão, cuspiu no chão, fez ouro, botou nos meus olhos, mandou eu lavar, e eu fui lavar, e estou enxergando. Ele é Deus. Eu sei de uma coisa, que Deus não ouve pecadores, está nos versos anteriores. Como então Ele vai fazer um milagre desse? Eu sei de uma coisa, que nunca se ouviu falar em um milagre de uma cura de um homem cego de nascença. Esse homem cita todo o Antigo Testamento sem enxergar, só que ouviu falar. Choca com esses homens. Admiro vocês que podem enxergar e não creem no Filho do Homem, no Filho de Deus. Não conseguem crer e se entregar a Ele. Eu não sei quanto a vocês, o testemunho desse homem é isso. Eu não sei quanto a vocês, mas olha, o que eu quero
quero da minha vida agora é ser discípulo desse homem, porque ele termina o seu último testemunho falando: acaso vocês, mestres da lei, acaso vocês, igreja, acaso vocês, pastores, acaso vocês, diáconos, acaso vocês, humanidade, vocês querem ser discípulos de Jesus também? E aí os mestres da lei, você pode olhar no verso aí, vão blasfemar. Discípulo dele é estudo que é nascido em pecado. Louvado seja Deus por motivo que Cristo mesmo falou que ele veio salvar pecadores. Ele veio salvar homens e mulheres que vivem em trevas. Ele veio salvar aqueles que não podem enxergar, físico, emocional e espiritual. Para quê? Para fazer eles enxergar, físico, emocional e espiritual. Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Para quê? Para botar eles orientados no caminho de Deus levando aos céus. Ele veio salvar a minha e a sua vida. Que Deus possa romper, assim como ele rompeu as cadeias desse homem cego. Que possamos entender, irmãos, que a realidade do pecado, ela é terrível, ela é cruel. O pecado não brinca em ser pecado, ele é. O pecado ele tragou e vai continuar tragando homens e mulheres. O pecado fez ser cegos e vai continuar fazendo cegos, emocionais, físicos e espirituais. Mas a graça de Deus pertence a Ele. A graça transformadora de Deus vai continuar transformando, salvando, curando e chamando homens e mulheres para a salvação. A minha oração é que você entenda que se não for Cristo, a graça dele, a bondade dele, romper com as cadeias e os grilhões do pecado que me aprisionam, é impossível sermos libertos. Por si só, a humanidade não consegue se libertar. É impossível. Tem pessoas que acham que conseguem sair do calabouço da escuridão por si só. É impossível. Impossível. Somente pela bondade de Deus, somente pela graça de Deus, somente pela intervenção de Cristo Jesus na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus rompa as cadeias dos grilhões, que Deus nos faça enxergar como esse cego outrora pôde enxergar claramente e declarar: creio sim, creio sim. Não só de ouvir falar agora, mas de viver. Vamos orar. Santo Deus, Pai de bondade, de graça e de misericórdia, reconhecemos que se não fosse o Senhor a nos orientar em tudo que nós fizemos, não poderíamos sequer dar um passo mais, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. A Tua palavra nos mostra, Deus, que o Senhor traz luz, que o Senhor derrama graça, que o Senhor liberta homens e mulheres dessa realidade chamada pecado, desse calabouço chamado escuridão de pecado. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça de nós como o Senhor fez com esse homem que outrora era cego, que pôde ver a luz resplandecente do Senhor, que pôde ouvir a Tua doce e poderosa voz, que pôde ser curado, transformado, e pôde seguir os seus caminhos, seguindo ao Senhor diariamente. Não queremos somente ser homens e mulheres religiosos, como os fariseus e mestres da lei. Não. Queremos ser homens e mulheres que fazem a diferença, que vivem a diferença, que vivem, creem, genuíno e poderoso no Senhor. Entregamos em Suas mãos, Deus. E eu coloco Suas mãos em cada um que faz presente. Coloque Suas mãos cada homem e cada mulher. Em nome do Senhor Jesus, age com soberania, com graça, com misericórdia, trazendo libertação, trazendo cura e trazendo renovo. Dá-nos uma semana abençoadíssima na Tua presença. Ó Deus, na quinta-feira, que aqui estaremos para cultuar o Senhor,
mas também na vigília, Deus, que aqui teremos até a meia-noite e meia. Deus, faça-se presente, trazendo graça, misericórdia, agindo com poder e graça, Deus, em nome do Senhor Jesus. Conduza essa igreja na luz do Senhor, conduza essa família cristã na luz do Senhor. E agora, Deus, que a graça poderosa de Cristo Jesus, nosso único suficiente Salvador, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus preenchem nossas vidas, o nosso coração, a cada minuto e a cada instante do nosso viver. Oramos em nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém, meus amados. Vou em paz em nome do Senhor Jesus. Não deixe de dar o nome do seu filho, sua filha, para a aula de música e a aula de jiu-jitsu. Deus abençoe a todos.